Fala moçada, tudo beleza? Professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Lá vou eu, mais um bloco com questões de teoria dos conjuntos, Banca CESP, Sebrae, assunto quente, importante para sua prova e para você chegar lá afiado, o melhor caminho é esse aí. Bora treinar! A primeira questãozinha que eu separei para vocês nesse bloco é essa que está aí, olha, enunciado dizendo que em uma escola, uma pesquisa entre seus alunos acerca de práticas esportivas de futebol, voleibol e natação revelou que cada um dos entrevistados pratica pelo menos um desses esportes. As quantidades de alunos entrevistados que praticam esses esportes estão mostradas na tabela abaixo. Então aqui, ó, daqueles modelinhos que são bacanas, porque ele me dá os totais dos três conjuntos, me dá as interseções 2 a 2 e ainda me dá aqui a interseção dos três. Então é questão que se você olha para esse modelo na hora da prova, você já está seguro de que ali, gente, o trabalho que vocês vão ter é só com conta, porque em termos de raciocínio, essa questão que está aqui não vai exigir muito raciocínio. Isso aqui é treino, é receitinha pronta, tá bom? Então são dois itens aí para a gente avaliar na sequência, mas primeiro então vamos diagramar aqui a situação apresentada na tabela. Os três esportes que nós temos aqui então são os seguintes, olha só, futebol, voleibol e natação. Minhas 7 regiões internas para que a gente possa conversar. Região 1, região 2, região 3, região 4, região 5, região 6, região 7. Fala para mim, por onde que a gente começa? Pela interseção dos três. Qual que é a interseção dos três? Quantos elementos que eu tenho aí na interseção dos três? Eu tenho 9 elementos. Então aqui, ó, na minha região de número 5, eu já vou enfiar aqui esse 9. Então tá aqui, olha, são 9 que praticam os três. Agora vamos pegando aqui as interseções 2 a 2. Voleibol e futebol. Voleibol e futebol tem que ter 113. Voleibol e futebol tem que ter 113. Como ali já tem 9, então para a região de número 2, veja se você concorda comigo, vão ficar 113 menos 9, ou seja, 104, certo? Esses 104, lembrando, esses 104 são aqueles que, nessa pesquisa aí, optariam apenas por futebol e vôlei, ok? Outra interseção, então essa que está aqui a gente já usou, essa informação a gente já usou. Bora lá. Voleibol e natação. Voleibol e natação são 13, desculpa, são 17 ao todo. Voleibol e natação está aqui, olha, como são 17 e como já tem 9 aqui, significa então que para a região de número 6, eu vou deixar 17 menos 9, para a região de número 6, então vão ter que ser 8. Esses 8 são aqueles que praticam apenas vôlei e natação, ok? Depois, 29 praticam futebol e natação. Futebol e natação, como são 29 e ali na interseção dos três já tem 9, 29 menos 9, eu fico com 20, então, que são os que praticam apenas futebol e natação. Ficou claro para vocês o porquê de nessas interseções eu ter que subtrair o 9? Em nenhum momento ali naquela tabela a gente teve informações a respeito de são 113 que praticam apenas futebol e vôlei. São 17 que praticam apenas vôlei e natação. As informações foram genéricas. Vôlei e natação, sem o somente, sem o apenas, acaba pedindo então a subtração daqueles 9, porque eles também ficam contados nesse total. Perfeito? Seguindo, a gente agora vai fechando aqui, colocando, olha, o total que eu tenho dentro do conjunto futebol. São 505. Então, como dentro do conjunto futebol eu tenho que ter 505, para a minha região de número 1, respira fundo aí, e a continha que você vai ter que fazer é essa, olha, 505, menos 104, menos 9, menos 20. Quando você soma 104 com 9, acaba dando 113. 113, quando você soma com 20, você chega em 133. 505, se você for tirar 133, você vai ter que fechar num total de 372. 372 são aqueles que praticam apenas futebol, certo? Então, só repassando, 104 com 9, 113, 113 com 20, 133, 505, se você tirar o 133, 372, que são os que praticam apenas futebol. Continua, fechamos futebol, agora vamos informar aqui, olha, vôlei, são 250 elementos dentro do conjunto vôlei. Como nós já temos 104, 9 e 18, a gente tira 250 menos 104, menos 9, menos 8. Confira aí comigo. 104, se você for somar com 9, 113. 113 com 8, 121. 250, quando você tira aqueles 121,
Acabam restando aí 129, tudo bem? 129 são, portanto, aqueles que participaram dessa pesquisa e que informaram que praticam apenas vôlei. Já no conjunto natação, eu tenho que ter um total de 80. Como nós já temos ali 20, 9 e 8, para os que vão ficar ali, sendo que curtem apenas natação, eu ficaria com 80 menos esse 20, menos o 9, menos o 8. Então, confira comigo, ó. 20 mais 9 vai dar 29, 29 mais 8, 37. 80 menos aqueles 37, eu fico com 43, que são os que praticam apenas natação. Perfeito? Aqui no enunciado, deixa eu só ver isso. Olha, aqui só para deixar claro para vocês, aquela informação que eu falo que é importante, ó. Ele fala que cada um dos entrevistados pratica pelo menos um desses esportes. Como cada um dos entrevistados pratica pelo menos um desses esportes, significa então que do lado de fora eu não posso ter elementos, certo? Então aqui a dúvida do, poxa, será que tem elementos do lado de fora? O texto me deu a garantia a partir daquele trechinho que eu destaquei para vocês ali. Cada um pratica pelo menos um desses esportes, então não tem como a gente ter elementos aqui do lado de fora. Perfeito? Bora partir para o abraço? Detonou aí até agora? Espero que sim. Respira fundo e vamos julgar os itens. Olha o que está aí no primeiro. Mais de 130 dos alunos praticam apenas 2 dessas atividades esportivas. Então, bora lá. Os que praticam apenas 2 são os que estão em quais regiões? Fala aí para mim, conversa comigo. Quem está na região 1, quem está nessa região que está aqui, pratica apenas 2 esportes? Não, quem está na região 1 pratica apenas 1, certo? Quem está aqui na região 2 pratica apenas 2 esportes? Sim, na região 2. Quem está na região 2 pratica apenas futebol e vôlei. Concorda comigo? Então, quem está ali na região 2, aqueles 104, praticam apenas 2 esportes. Quem mais que vai praticar apenas 2? Quem está na região número 4, ok? São aqueles que praticam apenas futebol e natação. E quem está na região de número 6, que são aqueles que praticam apenas vôlei e natação. Fez as suas continhas aí do outro lado? Bateu com o que o cara tinha colocado? Sim ou não? Vamos dar uma conferida? Então, me ajuda aí. Soma 104 mais 20 mais 8. 104 mais 20 mais 8. A gente fecha num total de 132, certo? 132 alunos. Como ele disse para mim que eram mais de 130, então esse item que está aqui foi considerado correto. Gabarito para ele, letra C. Último item. Entre os alunos, 20 praticam voleibol e natação, mas não jogam futebol. Moçada, quando eles falam aqui dos caras que praticam voleibol e natação, mas não jogam futebol, a gente tem que olhar para essa região que está aqui, olha, voleibol e natação e que não jogam futebol, a gente está falando desses caras aqui, certo? Eles fazem um peguinho ali, porque o cara que às vezes dá uma viajada e olha para esse 20 aqui pode considerar o item como correto, mas aqui o direcionamento está ali para a região de número 6, certo? Os caras praticam voleibol e natação e não praticam futebol. Então, são aqueles 8 que estão ali indicados, tá bom? Professor, não era para eu pegar o 129 também? Não era para eu pegar o 43 também? Eu até acertei o item, mas o meu total não bateu, que é aquela velha e boa história que eu falo com vocês, né? Acertou o gabarito, mas não acertou a questão. Aqui, o item está errado, o número que justifica é o 8. Você não vai somar o 129, você não vai somar o 43, porque aqueles 129, eles não praticaram vôlei e natação. Aqueles 129 ali praticaram só vôlei, perfeito? Os 43 você não tem que contar porque eles não praticaram natação e vôlei, eles praticaram apenas natação. Então não se esqueçam, conectivo E pede ideia de interseção. Interseção de vôlei e natação tinha 17. Só que como tem que ser caras que não praticam futebol, a gente fica só com aqueles 8, tá bom? Então o gabarito aqui, ó, letra E. Entre os alunos, 20 praticam voleibol e natação, mas não jogam futebol. Tá errado, eram apenas 8. Fechado? Mandamos bem nessa que tá aqui? Espero que sim. Então segue o baile, tem mais. Se liga aí, ó, concurso importante, velho. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, prova aplicada no ano de 2013, para cargo de auditor. A gente sabe aí, né, que concurso de áreas fiscais e tribunais de contas estão dentro aí os concursos que trazem melhores remunerações às vezes e também, consequentemente, trazem provas com conteúdos mais pesados. Mas para a galera que fez aí, ó, Tribunal de Contas de Rondônia 2013, se depararam com esse enunciado que está aí,
da parte de teoria dos conjuntos que dá para levar para casa. Se liga. A respeito das auditorias realizadas pelos auditores A1, A2 e A3 de um Tribunal de Contas, concluiu-se que A1 realizou 70 auditorias, A3 realizou 75 auditorias, A1 e A3 realizaram juntos 55 auditorias, A2 e A3 realizaram juntos 30 auditorias, A1 e A2 realizaram juntos 20 auditorias. Das auditorias que não foram realizadas por A1, somente 18 foram realizadas por A2. A1, A2 e A3 realizaram juntos 15 auditorias. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. E aí nós temos, então, 4 itens relacionados a esse enunciado. Estou falando, é presente. Imagina se pinta na sua prova. Aliás, imagina se pinta não, porque é comum. Né? Vocês estão vendo aí, a gente vai trazendo para vocês aqui o que é a realidade das provas. Vocês estão vendo aí que desse enunciado de teoria dos conjuntos, muitas vezes, 2 itens, 3 itens, 4 itens. Então é assunto para estudar, reforçar, porque se pintar na sua prova é para virar ponto positivo. Então tem lá, olha, 3 conjuntos, A1, A2 e A3. A1, A2 e A3. Beleza? Se liga. A1 realizou 70 auditorias. Aqui. A1 realizou 70 auditorias. A3 realizou 75 auditorias. Aqui. A3 realizou 75 auditorias. A1, aliás, vamos pegar aqui a informação dos 3 que eles colocam pra gente. Olha, A1, A2 e A3 realizaram juntos 15 auditorias. Essa informação que está aqui, ela é importante pra gente. Tem a ver com a nossa região de número 5. Então tá aqui, olha, região 1, região 2, região 3, região 4, região 5, região 6, região 7. Aquela informação que está ali é importante porque vai me permitir colocar na região de número 5 o nosso total 15, beleza? Então tá aqui, olha, 15, vem aqui para minha região de número 5. O que mais que eu tenho? Aguenta aí, coloca aqui, ó. Vamos tentar pegar essas interseções 2 a 2. Olha o que ele colocou pra gente aqui. A1 e A3 realizaram juntos 55 auditorias. Quando ele fala pra gente que A1 e A3 realizaram juntos 55 auditorias, vou de novo cair naquele questionamento. Tem que subtrair os 15 ou é para enfiar aqueles 55, ó, A1 e A3, ou é para enfiar aqui esses 55 direto na região de número 4? Não é para colocar os 55 ali direto, porque ele não falou que aqueles 55 realizaram apenas, somente, auditorias A1 e A3, certo? Aqui ele fala de maneira genérica, A1 e A3. Quando ele fala de A1 e A3, ele inclui também aqueles 15. Então, mais uma vez, assim como na questão anterior, a gente vai subtrair aqui a interseção. Como eram 55, 55 menos 15 aqui para a minha região de número 4, eu vou deixar então 40, 55 menos 15. Eu vou fechar aqui num total então de 40, ok? Aqui, ó, 40 que realizaram, cadê, ó, aqui, os 40 auditores, né? Então, foram 40 auditorias feitas apenas pelos auditores 1 e 3. Segue o baile. A2 e A3 realizaram juntos 30 auditorias. A2 e A3 realizaram juntos 30 auditorias. A2 e A3, como eles realizaram juntas 30, e como aqui nós já temos 15, então para a região de número 6 eu vou deixar indicado 30 menos 15, ou seja, 15 que realizaram apenas, aliás, foram auditorias feitas apenas pelos auditores 2 e 3. Fechado? Lembra, dentro do conjunto A3, eu tenho que ter um total de 75. Como aqui a gente já tem 40, 15 e 15, quanto que está faltando para a minha região de número 7? Como são 75, 40 mais 15, 55, 55 com 15 está dando 70. Para 75, 5 auditorias foram feitas, então, apenas pelo auditor de número 3. Então, deixa indicado para mim aqui, olha, 75 menos 40 menos 15 menos 15. Fechado? Repassando aí rapidinho o texto, ó. 15 mais 15, 30, mais 40, 70, 75 menos 70, sobram 5 aqui, que foram as auditorias feitas apenas pelo A3. A1 e A2 realizaram juntos 20 auditorias. A1 e A2 realizaram juntos 20 auditorias. Então o negócio é o seguinte, auditorias feitas por A1 e A2 são essas aqui, fechado? Como a gente tem que ter um total de 20,
E como a gente já tem 15 ali na região de número 5, significa que para a região de número 2, eu vou deixar indicado aqui, olha, 20 menos 15, são 5 então que realizaram apenas, aliás, foram 5 auditorias feitas apenas pelos auditores 1 e 2. Dentro do conjunto A1, eu tenho que ter um total de 70 auditorias. Já tenho 5, 15, 40. Então estão faltando 10, que são aquelas que foram feitas apenas pelo auditor 1. Coloca aqui para mim, ó. Pega o 40, desculpa, pega o 70, tira 5, tira 15, tira 40. 5 com 15 vai dar 20, 20 com 40 vai dar 60. 70 menos 60, sobram 10 aqui para a nossa região de número 1. Aí, vocês têm que ficar atentos pelo seguinte. O enunciado coloca o seguinte: das auditorias que não foram realizadas por A1, somente 18 foram realizadas por A2. Moçada, quantas que foram as auditorias que não foram realizadas por A1? As auditorias que não foram realizadas por A1 são essas aqui, ó. Olha para cá. Essas aqui são as auditorias que não foram realizadas por A1, certo? Aí ele cita que das auditorias que não foram realizadas por A1, 18 delas foram feitas por A2. Então significa que, aí ele coloca, olha, somente 18 foram realizadas por A2. Bom, A2, a gente sabe que dessas que não foram feitas por A1, quantas que sobraram aqui para o A2? Foram aquelas 15, feitas também com A3, e as outras 3 que a gente vai ter que colocar ali para a região de número 3. Então, você conseguiu entender como que a gente usa aquela outra informação que foi apresentada? De novo, das auditorias não realizadas por A1. Quais foram as auditorias não realizadas por A1? Todas essas aqui, olha. Essas não foram realizadas por A1, certo? Das auditorias não realizadas por A1, apenas 18 foram feitas por A2. Das que tinham sobrado, para que a gente conseguisse fechar então com um total de 18, eu teria que colocar 3 aqui, olha, que aí então dessas auditorias que não foram feitas por A1, eu teria 18 delas sendo feita pelo A2, ok? E aí com isso, a gente conseguiu fechar aqui então a distribuição de cada uma das 7 regiões internas, e aí a gente agora pode mandar ver no julgamento dos 4 itens que foram apresentados nessa provinha aí do TCE Rondônia. Mais de 100 auditorias foram realizadas. Veja comigo, vamos somar isso tudo que está aqui e verificar quantas que foram feitas. Aí tem a ver aqui com o total, né, das 7 regiões. Então, somando isso tudo que está aqui, a gente vai ter o seguinte, olha, eu vou ter lá 70, mais o quê? Mais 3, mais 15, mais 5. Mais 3, mais 15, mais 5. Perfeito? Ó, de onde que eu surgi com 70? 70 vem daqui, numa tacada só, todas as auditorias feitas pelo auditor de número 1, ok? Então, esses 70 aqui, olha, são do auditor 1. Mais 3 feitas apenas pelo auditor 2, 15 feitas pelos auditores 2 e 3 apenas, e 5 feitas pelo auditor 3 apenas. Somando isso tudo que está aí, 70 com 3 vai ter que dar 73, que somado com 15 vai dar 88, somado com 5 vai ter que dar um total de 93. Como o item disse que mais de 100 auditorias foram realizadas, então esse item que está aqui foi considerado errado, tudo bem? A gente fica aí com um total inferior a 100. Segundo item, 20 auditorias foram realizadas apenas por A1. Quantas auditorias foram realizadas apenas pelo A1? Está aqui, moçada, foram 10 e não 20, como o cara colocou. Então, o segundo item também, com gabarito letra E, o número que justifica aí o gabarito, né, a resposta do exercício é 10, ok? Segundo, terceiro, 5 auditorias foram realizadas apenas por A3. 5 auditorias foram realizadas apenas por A3, isso daqui está correto, ok? 5 auditorias foram realizadas apenas por A3, esse item que está aqui está perfeito, o valor que justifica é o da região de número 7, e 23 auditorias não foram realizadas por A1. 23 auditorias não foram realizadas por A1, as auditorias que não foram realizadas por A1 são essas aqui, olha. As que foram realizadas apenas pelo A2, as que foram realizadas apenas por A2 e A3, e as que foram realizadas apenas pelo A3. Então a resposta aqui é a soma 3 mais 15 mais 5, perfeito? 3, vou só colocar aqui indicado para vocês, olha. 3 mais 15 mais 5. 3 mais 15, 18. 18 mais 5 são 23, exatamente
como o item tinha apresentado para vocês aqui, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo a letra C. E aí a nossa sequência, então, para esses 4 itens, fecha nessa que está aí. Errado, errado, certo e certo. Passamos por essa, com traumas ou sem traumas. Espero que sem. Teve dúvida, dificuldade, volta. Deixa eu falar tudo na sua cabeça novamente. Veja aí onde está o problema. Se é em conta, se é alguma questão conceitual, se é o português, que pode ser. Cuidado aí com a leitura e compreensão dos enunciados do CESP Sebrasp, principalmente nessa parte aí de teoria dos conjuntos, tá bom? Errado, errado, certo e certo. Tá feita essa sequência que está aí. E com isso, eu fecho com vocês, então, mais esse bloco em que eu deixei questões aqui do CESP Sebrasp gravados para vocês. Tudo de bom, forte abraço, valeu!